Olá, como é que vocês estão? Estão animadas para a aula de hoje? Já pega papel, pega caneta, porque como diz o povo, ó, tá da orelhinha. Então vem para a aula. Sejam todas bem-vindas à Semana Destravar. Eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançar os seus objetivos. E na aula de hoje, eu vou te mostrar a técnica capaz de eliminar crença limitante. No entanto, antes de começar essa aula, vamos fazer um breve resumo do que a gente aprendeu da aula anterior? Na aula anterior, a gente viu 3 erros comuns de quem tem crença limitante. Erro 1, não ter clareza da sua identidade. Mulheres que sofrem com crenças limitantes não têm clareza da sua identidade. Ou seja, qual é o seu propósito? Como ela se vê, ou seja, sua autoimagem, como ela vê os outros, como ela vê o mundo, suas crenças, seus valores, o que realmente faz o seu coração cantar. Então, mulheres que sofrem com crenças limitantes, elas cometem esse erro de não ter clareza da sua identidade. Erro 2, pensar positivo não é a solução. Algumas mulheres acreditam que é só trocar a crença. Eu não posso por eu posso. Eu não consigo por eu consigo. E ó, eu vou ser muito sincera com você. Isso não ajuda em nada. Isso não elimina crença limitante. Erro 3, dar desculpas. A maioria das mulheres que têm crenças limitantes cometem esse erro de dar desculpas. E eu sei que você faz isso para você esconder os seus piores medos, a sua insegurança. No entanto, dar desculpas não vai fazer com que a crença limitante desapareça. Simples assim. E se você caiu aqui de paraquedas e, como diz o ditado, está mais perdida do que segue em tiroteio, calma, respira. Se você não viu a aula 1, vai lá e vê a gravação, porque hoje eu vou te mostrar a técnica capaz de eliminar crenças limitantes. No entanto, antes de eu te mostrar a técnica capaz de eliminar crenças limitantes, eu quero te mostrar 3 passos importantes que irão te ajudar no processo de eliminar crenças limitantes. Passo 1, mate o mal pela raiz. Johanna, o que é raiz? O que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Tudo bem, eu sei que você deve estar pensando assim. E vamos lá, eu vou te explicar para não pecar por falta de clareza. E se eu fosse você, eu anotaria isso, porque esse ponto é muito importante, é crucial no seu processo de eliminar crenças limitantes. Então, o que é raiz? Raiz é a causa, é o problema, é o que está por trás daquela crença limitante. Recentemente, conversando com uma ex-aluna, Alessiana, e inclusive aqui no canal tem vídeo dela contando a história dela, como é que foi a experiência de eliminar crenças limitantes, e até ela vai ver essa gravação depois, e ela me deu permissão para compartilhar isso que eu vou comentar aqui com vocês. Antes de ela eliminar as crenças limitantes, ela não conseguia ler a capa do livro Os Segredos da Mente Milionária. Quanto mais ler o livro. E daí ela foi buscar saber a raiz, a causa, o que estava por trás daquele comportamento dela. E ela encontrou. Ela desafiou e ressignificou. E hoje ela está lendo esse livro, né, estudando ele de capa a capa. E eu também fiz isso, né, igual ela, quando eu comecei aqui no digital. Quando eu comecei aqui no digital, eu tinha medo de aparecer. Eu tinha medo de as pessoas me criticarem, me julgarem. Vai vendo. Eu não conseguia gravar um vídeo. Quanto mais fazer uma live. Pior fazer um evento como esse. Não conseguia, de jeito nenhum. Então, o que me ajudou? Foi buscar a raiz, a causa. E o que estava por trás daquele comportamento, daquela crença limitante?
necessidade de aceitação, autoimagem, medo da rejeição. É, era bem assim mesmo. Trabalhei a raiz e pronto. Hoje eu estou aqui nessa aula com vocês. Agora, olha para dentro de você. Busca aí na sua cabecinha o que está por trás dessa crença limitante que você vem carregando ao longo da sua vida, que tem te travado, que tem te impedido de crescer profissionalmente. Busca aí na sua cabecinha. Seja sincera consigo mesmo. Tome isso como prioridade. Busque a raiz de cada crença limitante que tem te impedido de você atingir o seu pleno potencial. Faça isso por você. Passo 2. Tenha um diálogo interno forte. Diálogo interno, dito de forma simples, clara e objetiva, nada mais é do que a forma como você conversa com você mesma. A mulher que sofre com crenças limitantes de incapacidade tende a ter o seguinte diálogo interno: eu não sou capaz de fazer isso. E tem uma voz dentro da cabecinha dela que fica repetindo constantemente isso, e pior, ainda busca evidências que fortaleçam, né, que ela realmente não é capaz, que fortaleça essa crença limitante e também esse diálogo interno doente, que não está forte. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, e daí ela começou a comentar que tem dificuldade com o aprendizado e tudo mais, e que tinha ido buscar ajuda no doutor Google, vai vendo. E daí descobriu que tinha uma doença, tá? E que por isso que ela tinha dificuldade de aprendizado. E é exatamente por isso que eu costumo dizer, o que te limita não é você, esse ser humano aí de carne e osso, você é. O que te limita é a crença limitante que você carrega. Lembra que eu comentei agora há pouco tempo atrás com vocês que eu tinha uma questão muito séria com autoimagem? Pois é, era séria mesmo. Era tão séria que eu achava a minha voz chata pra... Meu Deus, quase sai agora um palavrão aqui. De tão chata que eu achava que a minha voz era. Eu achava a minha voz tão chata, que eu não conseguia ouvir a minha voz. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui coloca aqui nos comentários se isso faz sentido para vocês. E como é que está o teu diálogo interno hoje? O que você pode fazer para mudar essa realidade? Para deixar ele mais saudável, mais forte? Liste 3 coisas que você vai fazer, 3 mudanças que você vai realizar para deixar, a partir de hoje, o seu diálogo forte e saudável. Passo 3, desafie as crenças. Quando eu estava preparando aqui essa aula para vocês, o conteúdo dela, eu ri só de imaginar a palavra desafio. Mas antes de eu contar por que eu estava rindo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês ouvem a palavra desafio ou desafiar, qual é a primeira cena ou imagem que vem na cabeça de vocês? Comenta aqui para mim nos comentários. Só para mim ver se é semelhante ao que veio na minha cabeça. Vou contar para vocês porque que eu estava rindo tanto. A primeira imagem, lembrança que veio na minha cabeça quando eu ouço essa palavra desafio ou desafiar, me vem à mente quando eu era criança, quando eu era pequenininha. A minha família, a gente morou no interior aqui de Rondônia, numa comunidade chamada Embrapa. E lá nessa comunidade, em frente das casas, normalmente tinha uma árvore e tinha bancos ao redor. Não sei se na sua cidade tem, dependendo da cidade, talvez não.
Mas tinha bancos nessa época, né? Cada casa, a maioria das casas tinha uma árvore na frente e o banco ao redor. Um dia, eu brincando com as crianças, a gente começou a correr ao redor dessa árvore, em cima dos bancos, começou a correr e tudo. E uma coleguinha me empurrou. E daí eu saí de lá e fui contar para minha mãe. Contei para minha mãe. Minha mãe falou assim para mim: minha filha, você vai lá, você vai empurrar aquela menina, vai sentar em cima dela e vai enfiar os dois dentro do olho dela. Aí disse que o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Voltei lá e empurrei a menina. Mas também só foi isso, gente. Não consegui fazer mais nada. Fiquei morrendo de medo. Pelo contrário, eu empurrei a menina, mas foi ela que me derrubou e sentou em cima de mim. E graças a Deus ela não fez nada, não me bateu. Mas, assim, a primeira cena na minha cabeça que vem isso, quando falo em desafio. Me lembra confronto, ir para cima, sabe? E voltando aqui a falar de desafios ou desafiar nada mais é do que você provocar, você chamar para um desafio, né, confrontar. E é exatamente isso que você faz com as crenças limitantes. Você confronta as crenças limitantes, você bate de frente com elas mesmo, para provar que aquela crença é mentirosa, que ela é falsa. É exatamente isso que você faz quando a gente fala em desafiar as crenças limitantes. E um exemplo bem clássico disso é a história que a Bíblia conta, de Davi e Golias, que Davi foi lá, confrontou e venceu Golias com a ajuda de Deus. É um clássico exemplo de confronto, de desafiar. É esse de Davi e Golias. Uns dias atrás, a minha sobrinha, ela chegou triste da escola. A minha irmã, vendo o comportamento dela, né, pediu para mim ir conversar com ela, para saber o que estava acontecendo e tudo. E eu fui conversar com ela. E foi uma conversa, assim, bem interessante, porque daí eu descobri que juntas a gente descobriu que era um pensamento negativo que ela estava tendo. E eu aproveitei e expliquei a diferença entre pensamento negativo para crença limitante, como é que isso se relaciona com o diálogo interno. Então, assim, foi uma conversa muito legal, muito boa, né? E juntas ali, depois a gente foi sentar e aprender a desafiar esse pensamento. Foi muito legal mesmo. Então, faça isso. Desafie as crenças limitantes. Imagine que você é Davi e que Golias é a crença limitante. E as pedras são as provas, são as evidências, né, que mostram que aquela Golias é mentiroso. E use isso a seu favor para derrubar as crenças limitantes. Lembre-se, quantos mais pedras, ou seja, quanto mais evidências, provas você tiver de que aquela crença limitante é mentirosa, maiores são as chances de você eliminá-la de uma vez por todas da sua vida. E se você chegou até aqui comigo, é a hora de eu te revelar, de eu te mostrar a técnica capaz de eliminar crenças limitantes. A técnica capaz de eliminar as crenças limitantes é ressignificar, ou seja, é fazer processo terapêutico mesmo. Não tem como ser diferente. Não tem como eu dizer outra coisa para você, a não ser isso. Ressignificar, fazer processo terapêutico para eliminar crenças limitantes. Simples assim. Toda crença limitante, ela tem um começo. E é exatamente esse começo que a gente ressignifica, que a gente dá um outro sentido, que a gente faz processo terapêutico em cima dele, para eliminar a crença limitante. Para contextualizar isso, para ficar ainda cada vez mais claro aí na sua cabecinha, tem um filme de 2004. O nome dele é Efeito Borboleta. Esse filme ele conta a história de um rapaz que tem muitas dores de cabeça e que ele chega a desmaiar. E que quando ele desmaia, ele tem o poder
ele consegue voltar no tempo e mudar situações difíceis, momentos difíceis que ele tem na infância. No entanto, toda vez que ele muda alguma coisa na infância dele lá atrás, ele também modifica o presente. Em uma dessas ocasiões, inclusive, quando ele acorda, ele está numa prisão. E quando eu comecei o meu processo de eliminar crenças limitantes, foi algo semelhante a isso que eu fiz. Várias vezes, inúmeras vezes, eu precisei visitar o meu passado, a minha infância, e ressignificar ele, mudar ele, para que hoje eu pudesse eliminar a crença limitante do presente. E eu faço isso até hoje, porque eliminar crenças limitantes é um processo, é algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Por isso, é tão importante você ir lá na raiz, na causa, no momento em que aquela crença limitante ela foi gerada, e ressignificar aquele momento. Não basta só você desafiar as crenças, você precisa ressignificar, dar um outro sentido, fazer processo terapêutico mesmo para eliminar a crença limitante da sua vida. Isso. E hoje eu estou aqui para te mostrar que é possível eliminar, sim, crenças limitantes. Então, vamos juntas eliminar as crenças limitantes? Ah, Giovana, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo. E eu te pergunto, você não tem tempo ou eliminar as crenças limitantes não é uma prioridade na sua vida? Se você estivesse lá no seu trabalho, né, um monte de coisas para fazer, e alguém te ligasse lá da creche e falasse para você, olha, seu filho está aqui com 15 graus de febre, vem buscar ele. Você ia dizer, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais? Não, não faz sentido, tá doido? Você ia largar tudo e ia buscar seu filho, ia levar ele no médico, enfim, ia cuidar dele. Porque ele é sua prioridade. Então, assim, o que eu quero te dizer é, se as crenças limitantes, eliminar elas, não é uma prioridade para você, eu posso entender, eu vou entender. No entanto, não use a desculpa do tempo, não tenho tempo, trabalho demais, como desculpa, porque isso não é desculpa. E, ó, eu busquei aqui nessa aula explicar o máximo possível para você como eliminar crenças limitantes. Mas eu não consigo explicar mais para você porque o tempo é limitado. E eu sei que algumas de vocês querem realmente, estão interessadas mesmo numa solução. E eu vou abrir inscrições. No entanto, hoje eu não vou conseguir dar mais detalhes para você. Eu vou fazer isso mais para frente. E se você ficou comigo até aqui, vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente viu a técnica capaz de eliminar crenças limitantes. No entanto, antes disso, a gente viu 3 passos importantes. Passo 1, mate o mal pela raiz. Passo 2, tenha um diálogo interno forte. E passo 3, desafie as crenças. E por último, não menos importante, eu te mostrei que a técnica capaz de eliminar crenças limitantes é ressignificar, dar um outro sentido, fazer processo terapêutico mesmo para eliminar as crenças limitantes de vez. E antes de finalizar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade do WhatsApp, entre hoje. Eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição do vídeo. E por último, não menos importante, faça um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Isso vai possibilitar que você assimile melhor o que você aprendeu
E caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato com a minha equipe ou comigo mesmo, que vai ser um prazer poder te ajudar. E na próxima aula, nós vamos ver. O título da aula é A Pedra no Meio do Caminho versus Atalho. Nessa aula, eu vou te mostrar que tem algo que, por mais que você queira eliminar as crenças limitantes, tem algo que, se você não trabalhar, não eliminar essa questão, ela vai te atrapalhar e muito, não eliminar as crenças limitantes. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais!